sobre os partidos extremistas, do partido extremista do poder judeu na Cisjordânia, do ministro das Finanças de Israel. Olha, eu acho, Fernando, o seguinte, que esses grupos, eles estão sob forte pressão dos Estados Unidos. A fala do Biden para os sponsors, para os patrocinadores do Partido Democrata, é no sentido de que o Netanyahu, na verdade, traduzindo, essa sua pergunta é muito boa, que o Netanyahu deveria se afastar desses radicais no sentido de tentar construir uma solução de consenso pacífica. E quando ele diz que o governo do Netanyahu como um todo não quer a solução dos estados, ele está se referindo a grupos como o do Ben Gvir, a grupos que estão dentro de Hebron, que os árabes chamam de Al-Halil, 180 mil árabes e 800 colonos, né? Então eu vejo assim, uma dinâmica de apropriação, de acirramento, e vejo também uma dinâmica de cisão entre as posições desses grupos mais radicais em Israel com o próprio comportamento do governo americano. O governo americano não pode mais sustentar essa quantidade de mortos. Gente, agora há pouco eu ouvi 50 mil feridos. A Defesa Civil e o Ministério da Saúde em Gaza falaram em 50 mil feridos. Eles falam em 18.800 mortos e falam em cerca de 8 a 9 mil desaparecidos. Então, quer dizer, os números são cada vez mais assustadores, né? A gente falou outro dia numa média de 10 mil mortos por mês. Se a gente imaginar que uma boa parte desses desaparecidos, né, são mortos, nós vamos falar em quase 15 mil mortos por mês. É um absurdo. E 3 ou 4 vezes mais feridos. E muitos desses feridos são feridos amputados, são feridos com traumatismos importantes, cervicais, enfim, são situações com as quais os Estados Unidos estão tendo muita dificuldade de lidar. Eu fiz uma previsão acertada quando eu falei que a resolução agora aprovada na ONU, né, no pleno da ONU, sobre o cessar-fogo, ela teve muito mais votos agora condenando a continuidade do conflito do que no primeiro momento, no momento posterior ao 7 de outubro. Naquele momento, Israel tinha muito apoio, né? E agora poucos países votaram contra. Dentre eles, curiosamente, o Paraguai, a República Tcheca, votaram contra. Muitos aliados de Israel preferiram abstenção, como por exemplo a Grã-Bretanha. A Hungria manifestou mais uma vez claramente que é uma aliada de Israel, o governo do Orbán é nitidamente aliado de Israel e também se absteve. Mas o número de países que votou no pleno pelo cessar-fogo imediato aumentou muito daquela primeira votação posterior ao 7 de outubro. Então, quer dizer, politicamente, Israel está enfrentando uma derrota. Politicamente, é uma derrota que chama muito atenção em relação à sustentação do discurso do direito de defesa, e nós naturalmente veremos. Por que é tão difícil e tão delicado prever? Boa noite, Antônio de Cássia, boa noite, Sandra, boa noite, Zamari, boa noite, Nina, boa noite, Tatiana Maria e todos os demais. Por que é tão difícil prever, Fernando La Roça? Boa noite. Israel tem duas opções: radicalizar ainda mais, o que é perigoso, ou um processo de paz que derruba o governo do Netanyahu. Então, alguns analistas no Oriente Médio me disseram hoje à tarde que pode ser que nós estejamos testemunhando o início da fritura do Benjamin Netanyahu, tá? E o início da fritura do Benjamin Netanyahu seria simbolizado muito fortemente pelo dado da fala do Biden. Tipo, não me misturo com isso, né? O que está acontecendo lá é o seguinte: é um governo radical e tem ligações com radicais, com gente que quer expulsar os palestinos da região. Então, o maior aliado de Israel, Estados Unidos, né? Israel também tem aqueles aliados de sempre, como o Azerbaijão, que mais uma vez pousou um avião grande de transporte militar na base de Ovda, em Israel, e não se sabe se foi retirar mercadoria ou se foi entregar munição, né? Isso tem sido constante desde 7 de outubro, são dezenas de aeronaves desde o início desse ano, e a observação vai nesse sentido. Quer dizer, eu acho que da maneira que as coisas ficaram, de qualquer forma um grande problema vai surgir, ou por intermédio da radicalização de Israel, ou por intermédio de uma situação de aquiescência de Israel com um conflito encaminhado para uma solução pacífica, que vai causar uma implosão política interna em Israel, que provavelmente leva à queda do Netanyahu. Hoje 2 reféns foram reconhecidos como mortos, que teriam sido mortos inclusive numa operação fracassada de resgate. Então, gente, é só somar 2 e 2. Quer dizer, hoje, com todo esse cenário de morte, de catástrofe, de destruição que está sendo realizado em Gaza,
são duas saídas para Israel: ou radicalizar, e vai ter problema muito sério com os iranianos e seus aliados, e talvez até com seus próprios aliados, como os Estados Unidos, ou dar um passo atrás, e isso vai gerar um problema político gigantesco para Israel. Quer dizer, a aposta que Israel fez nesse tipo de operação em Gaza realmente nos sugere que nós tenhamos um desfecho muito complicado.